Num certo sábado, Jesus ia caminhando com os discípulos, passando por uma lavoura de cereais. E os discípulos, com fome, pararam e apanharam algumas espigas. Então, quem que aparece? Os fariseus, os mestres da lei, questionando Jesus. Mas os teus discípulos podem fazer isso em dia de sábado? E aí Jesus questiona eles, né? Vocês não sabem o que Davi fez? Na época do sacerdote Abiatar, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, aquilo que era permitido apenas aos sacerdotes, e também deu os pães aos seus companheiros. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem foi feito por causa do sábado. Então, o Filho do homem é Senhor, até mesmo no sábado. Ainda no sábado, Jesus entrou com os discípulos novamente na sinagoga, a igreja da época, né? E os fariseus observavam Jesus de perto para ver o que ele ia fazer, procurando um motivo para acusá-lo. Jesus falou a um homem com a mão atrofiada no meio da assembleia: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus perguntou aos fariseus: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, permaneceram em silêncio. Olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e a mão foi restaurada. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Os herodianos aí provavelmente eram os enviados pelo rei Herodes. Esse evangelho me diz que Jesus veio trazer uma nova interpretação da lei. A gente vê que não é mais tão literal como era com Moisés. Então, se no sábado tinha alguém passando fome, ele tinha que satisfazer a fome da pessoa, mesmo que houvesse um trabalho que não poderia ter sido feito no sábado, como a lei dizia. E com relação ao homem com a mão atrofiada, no sábado Jesus estava naquela sinagoga e ele viu aquele homem e teve a misericórdia de curá-lo. Então, apesar de a lei dizer que não poderia ser curado no sábado, ou nenhum trabalho pudesse ser feito no sábado, para Jesus era uma oportunidade de fazer o bem. E assim ele me ensina também a fazer isso, a observar as leis, primeiro ter misericórdia, porque a lei tem várias nuances. Você pode usá-la para o bem ou para o mal. Se nós observarmos, é assim que funciona, até com o nosso sistema legal atual. Esse ensinamento é muito sutil para a gente, porque Jesus não vem tirar a lei, ele vem mostrar que a lei deve ser melhor aplicada. Porque naquela época os fariseus passaram a ser muito cruéis com o povo. Até porque a lei estava sendo debatida só entre eles. Eles tinham aquelas leis escritas, inclusive, muitas vezes, né? E o resto do povo não conhecia muito bem aquilo. Então eles sofriam as consequências das leis, o povo, né? Mas muitas vezes eram injustiçados fortemente. Então a mensagem que fica para os nossos corações com essa leitura é de ter misericórdia antes de aplicar as regras. Isso no nosso trabalho, no condomínio, na escola, em qualquer lugar. Observar as nuances das coisas, as particularidades de cada pessoa, as necessidades delas. E aí sim, talvez até modificar a regra, adaptar a regra àquela realidade. É isso que todo mundo tem que observar, né? Nós, pessoas normais, os políticos, os juízes, sempre com esse olhar de misericórdia. A gente sabe que na realidade é difícil. A tendência do ser humano é tentar resolver o mais rápido possível. E muitas vezes essa misericórdia falha. Mas seguindo Jesus, é aí que está o detalhe. Quem segue Jesus consegue fazer isso melhor. Somente com Jesus nós vamos conseguir ter essa misericórdia. Jesus é a escola, é a inspiração, é a fonte dessa misericórdia. Na verdade, quando a gente tem essa misericórdia, nós temos por conta dele. Então, em oração, eu peço, Senhor, que nos dê essa misericórdia na hora de aplicar as leis e as regras. Que nós tenhamos um olhar caridoso e misericordioso com cada pessoa, com cada particularidade. E que nós consigamos ter esse mundo que Tu nos ensinaste, de fraternidade, e sempre acreditando que Tu estás acima das leis. Sempre devemos consultar a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, antes de qualquer coisa. Muito obrigado. Amém.